senhor presidente, mesa diretora, Valmir Saldanha, prefeito João Bosco, vice-prefeito Paulo Roque, presidente Lucas, vereadora Fernanda, Arlete, vereador Manuel, vereador Edson, vereadora Rosalva, vereador Renato. Povo de Itatinga, cidadãos aqui que conhecemos todos pelos rostos e pelas histórias. Essa moção, ela é justa por um cidadão que se esforçou e venceu através do estudo e do trabalho. São as alternativas que todo indivíduo pode almejar: estudar e trabalhar. Dizem que o sucesso é 1% inspiração, 99% transpiração. Seria uma regra do 1%. O que foge da média, o que está acima desse 100%, são pessoas que acreditam quando ninguém acredita nelas. E a partir daquele momento que você acredita em si próprio, você tem a condição essencial para vencer. Eu penso que a honra que você proporciona ao povo de Itatinga, a sua geração, a minha geração, ela é muito maior do que essa mera moção de aplausos. Porque a arte, onde o senhor foi se expressar, falar sobre vida, morte, temas super sensíveis, não de inclusão, mas de empoderamento. Você foi colocar a mão numa questão social digna de um doutor. É muito nobre. Eu acredito que ao longo do tempo, Luiz Pedro, Túlio, Vitão, Jean, Gabriel, Aline, Dr. José Antônio, Dr. Lázaro, toda a família, seu Pedro, Fernando, Anderson, seu Osvaldo, Dona Ana, Simone, Vinícius, Keila, Dona Jô, Dona Ruth, seu Valdo, Andressa, todos que estão aqui presentes. Eu acredito que o Peu, para nós ele é o Peu, ele entrou para a história. Não por hoje, pelo que ele acreditou, pelo que ele é e o que ele vai deixar, o que ele produziu. Ele fez um livro, o livro vai sobrepor o tempo. Daqui 20, 30, 40 anos, a gente vai passar. Vão ficar as placas, as lápides e os livros. E aqueles que defendiam ideias, posicionamentos, tinham análises, conceitos. E você fez isso, cara. O dia que eu vi o itatinguense na Bandeirantes, sendo entrevistado como um professor, como um doutor, pela sua origem, eu lembro da gente jogando bola, a nossa geração, a gente bebeu, foi no boteco, a gente viveu tudo, vereador Lucas, que o jovem em Itatinga também viveu. Mas ele estava lá por um mérito acadêmico, profissional, seu João Bosco, que esse exemplo de que é impossível, Túlio, ele seja externado para todo o povo. Eu gostaria que o senhor, doutor, mestre, educador, Valmir Luiz Saldanha, entregasse esse livro à diretora de educação do nosso município, ao prefeito, e que isso vá na biblioteca da nossa cidade. E que aqueles que passaram, Antônio Pelisson, Cacá, todo mundo que passou, Aristeu, todos os líderes que passaram, lembrem que na área literária, não somente na educação, tantos professores, mas que na área literária teve um menino que saiu de Itatinga e venceu, e tocou temas super sensíveis, que hoje estão nos jornais.
eu tive o cuidado de ler os seus poemas. Se fala de coisas típicas de um escritor, alguém de extrema sensibilidade, que é um radar, uma esponja, capta tudo. Fala sobre vida, sobre morte, as questões temporais. Isso tem que ser passado adiante, meu irmão. Você tem que continuar. O maior orgulho que tem é aplaudir, ver um amigo, um conterrâneo vencer. Eu adoro aplaudir o sucesso daqueles que eu conheço, porque é digno. Nós aqui, todo mundo que é itatinguense sabe, todo mundo conhece um outro. Nós temos aqui um doutor, filho do Maguila, um menino que andou aqui nas ruas de Itatinga, teve aula na escola pública, concorreu, seria 1%. E eu queria falar uma coisa importante, que é a questão do racismo, da injúria racial, do preconceito, da igualdade, e do momento que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo. A inclusão, Dr. Lázaro, ela já não é mais uma coisa extraordinária. A inclusão, ela se tornou, Anderson, como uma coisa mediana, uma coisa que todo mundo sabe, é como se fosse respeitar o meio ambiente. Todo mundo sabe que não pode jogar o lixo na rua, mas só lembra depois que entupiu o rio. Então a questão racial, ela também está embutida dentro do comportamento da sociedade, e não é mais necessário somente a inclusão, é necessário, Andressa, o empoderamento. Renato, empoderamento. Nós temos que empoderar as pessoas. Aquelas que têm capacidade técnica não podem ter uma barreira social, ou étnica, ou racial. É impossível que em 2023 a gente viva numa sociedade assim. E o povo de Itatinga, Jean, a sociedade de Itatinga, Guazelli, tem condições de reverberar isso. Tem exemplos práticos, pessoas que venceram daqui. Itatinga tem que ser de todos. A gente tem que se entender enquanto povo, esquecer de diferenças, muito mais ainda as raciais, ou as de crença. Eu acho que a gente caminha, o Brasil, o Estado, Itatinga, para o desenvolvimento, para uma nação mais desenvolvida. É a passos lentos no Brasil, é a passos lentos, é difícil. Só que a gente já tem ciência, e hoje, nesse momento, reconhecer isso mostra que nós estamos no caminho certo. Aqui tem as maiores autoridades de Itatinga para lhe prestigiar e, de certa forma, agradecer o seu trabalho. Prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, várias autoridades, pessoas, a geração inteira, seus amigos, familiares, educadores, liderança, tem uma série de pessoas. E a gente tem que reverberar isso. Igualzinho saiu na Bandeirantes, a gente não pode ter medo de tocar nesse tipo de assunto, de racismo, de igualdade, de empoderamento, de justiça social. A meritocracia, assim como a inclusão, ela vira uma expressão. A meritocracia, assim como a inclusão, vira uma expressão. Assim como reciclar o lixo, como fazer algo que a gente sabe, mas a gente não consegue enquanto organização social, enquanto comunidade, enquanto povo. E o racismo está assim, só que ele é oculto. Eu vi na sua entrevista uma fala quando fala sobre os nazistas estarem sentados. Se você estiver sentado com 4 nazistas, você seria o 5º. Então, é justamente sobre isso. Esse tema sensível ele tem que ser abordado. E você merece, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, cara, enquanto ser de luz, você merece essa honraria. E para mim é uma honra poder prestigiar e todas as lideranças, todas as autoridades de Itatinga, famílias de Itatinga, virem prestigiar você. Muito obrigado.